falei no início do programa que hoje nós trataríamos dessa questão e já vamos conversar então com o Pedro Bento, que é primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros. Ele participou, ou ele vai fazer uma avaliação para a gente dessa operação Centro Seguro, que está sendo desenvolvida numa parceria entre Secretaria de Segurança e o Corpo de Bombeiros. E essa fiscalização, ela acontece no que diz respeito aos imóveis que estão abandonados no centro de Teresina e que representam uma série de problemas, inclusive de segurança. Mas tem outros problemas também envolvidos com esses imóveis no centro da cidade. Bom dia, tenente. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Bom, então, vocês tiveram já essa primeira etapa dessa Operação Centro Seguro. Inclusive, eu quero aproveitar para dar o meu testemunho, que ontem eu fui ao centro e eu vi uma dessas placas que vocês colocam, os cartazes colados dizendo imóvel sujeito à fiscalização, imóvel abandonado. Vocês estão colocando. Aqui o nosso banner. Isso, né? Esse banner aí, exatamente. Eu vi. Então, realmente, essa operação, ela está acontecendo. Eu vi isso, me chamou a atenção. É uma casa abandonada na rua Olavo Bilac, uma casa antiga, mas completamente abandonada. Então, situações como essas estão trazendo que tipos de problema para a cidade, tenente? Geralmente, o imóvel abandonado, ele pode... Mas vamos lá, você está falando da operação Salubridade ou da Centro Seguro? Da Centro Porque Seguro. Tem duas, né? Pois é, mas isso. A Centro Seguro, a Centro Seguro, ela é feita em edificações comerciais que estão em pleno funcionamento. É uma operação do Corpo de Bombeiros, né? E é diferente da operação Salubridade. A operação Salubridade que é a do banner, entendeu? Tá certo. São duas diferentes. Ah, tá certo. Então a que eu vi foi a do banner, mas depois você fala sobre ela. Me conte então sobre essa do centro, porque a gente tem muitas vezes registros, né, tenente? Essa aí da insalubridade. A gente tem muitos registros de desabamentos quando há enchentes, quando há chuvas, ou casos de incêndio também, né, desses imóveis. Sim, no caso, os principais riscos pode ser a invasão do imóvel, pode ser a questão de desabamento, pode ser incêndio, né? E também a questão da própria estética do centro, né? Não fica tão bonito ter vários imóveis abandonados. Fora que o próprio dono também pode estar perdendo a oportunidade, né, de ter seu imóvel valorizado, alugado, etc. E essa operação Salubridade, ela é uma operação conjunta da Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil, onde já foram vistoriados mais de 200 imóveis. Teve início, ela foi deflagrada no dia 2 de agosto, e nós temos do Corpo de Bombeiros 10 equipes empregando 30 bombeiros, né? Nessa primeira fase, nós estamos identificando e notificando os imóveis abandonados para que os proprietários se apresentem à Secretaria de Segurança Pública para cadastrar e notificar, de modo que as edificações fiquem em condições de uso, né? Entendi. É isso. E aí esses imóveis, quando eles estão abandonados, a população reclama muito, a gente recebe muita reclamação aqui, dizendo que, olha, imóvel tal está servindo como depósito de produtos roubados, esconderijo. Podem acontecer algumas atividades ilícitas, tem também a questão da própria saúde, né? Salubridade vem de saúde, a questão de mosquito da dengue, do próprio Zika, né? E é muito importante. Fora a questão da própria estética da cidade. Claro. Né? O senhor falou aí em pelo menos 200 imóveis. Dá para avaliar a situação dessas casas, assim, como é que elas estão? Estão muito depredadas ou só foram abandonadas porque eram lojas e as lojas fecharam? Qual é a situação geral que vocês encontraram? No primeiro momento, nós estamos apenas identificando e notificando. Numa fase posterior, o bombeiro vai fazer um laudo de vistoria técnica, que aí sim é uma análise mais aprofundada das condições da edificação em si, e a questão do nosso combate a incêndio, né? E vamos emitir os atestados de regularidade, uma fase posterior. Nessa primeira fase foi apenas a notificação e a identificação dos imóveis. Todos os proprietários já foram identificados? Não, ainda não. Nossa operação ainda vai continuar até a gente atingir todos os imóveis abandonados do centro. Mas ainda está em andamento. E como eu falei para a senhora, está tendo a outra operação, né?
que está funcionando de forma concomitante, que é a Centro Seguro, que a senhora falou no começo e a gente corrigiu. Tá certo. Essa é privativa do Corpo de Bombeiros. Aí a do Centro Seguro já está funcionando mesmo nas edificações que estão ativas, né, nos centros comerciais. Entendeu? Muito bem. Tem ruas, assim, onde tem muitos imóveis nessa situação? Porque aquele perímetro ele é bem extenso, né? Essa rua mesmo Sim. que a gente estava mostrando aí, ela é bem distante do que a gente convenciona chamar de centro comercial. Ela já puxando um pouco mais ali para aquele polo de saúde, que é uma área onde eu percebo que tem muitos imóveis, né? Muitas casas que foram deixadas para trás. Inicialmente, nós estamos com mapeamento de 38 ruas nessa primeira fase, né? E já foram essas 200 edificações, esses 200 imóveis abandonados. E aí, até o final, pode ser que a gente chegue até perto de 400, que é a quantidade que está cadastrada, né, desses imóveis. Então, acho que vai pegar o centro como um todo. Entendi. Quanto tempo os proprietários têm para que eles tomem uma providência e que tipo de providências é que está sendo exigida? O prazo inicial para os proprietários é de 60 dias. E a providência é que eles se encaminhem à Secretaria de Segurança Pública para lá regularizar as suas edificações, de acordo com a nossa legislação vigente, né? Onde tem maiores detalhes. Como eu falei, numa fase posterior, nós vamos fazer a questão da análise de vistoria técnica e a emissão do atestado de irregularidade das edificações. Existe, tenente, alguma orientação em relação a esses imóveis para, por exemplo, os pedestres que circulam por ali, ou então pessoas, outros lojistas ou moradores, porque muitos deles podem ter problemas, por exemplo, elétricos, aí de repente alguém pode passar por um desses imóveis ou até mesmo cair algum tijolo, alguma coisa assim, uma telha, porque tem alguns que estão realmente numa situação já estão muito depreciados, né? Sim. Inicialmente, a gente pede que a população utilize o bom senso, né? Viu que tem um risco a mais, tem uma estrutura querendo colapsar, a pessoa evite aquele lugar, ou como você falou, a questão de alguma pane elétrica, né? A pessoa se distancie, utilizando o bom senso. Mas esse estudo mais detalhado vai ser feito exatamente nessa fase posterior, onde nós do Corpo de Bombeiros vamos identificar realmente a edificação e fazer a vistoria mais criteriosa, né? Tá bom. E em relação à operação que prevê esses cuidados em relação à saúde das pessoas, qual é a orientação? Por exemplo, eu estou vendo aí e me lembrei de perguntar, próximo do senhor tem um extintor de incêndio. Está sendo visto isso nesses imóveis? Porque não são só os abandonados, né? Não são os abandonados só, são os imóveis em geral que o Corpo de Bombeiros faz isso. Então, você não pode ter, por exemplo, uma loja, você não pode ter uma empresa que você não tenha alguns itens básicos de segurança, né? Exatamente. Esse extintor que a gente tem aqui é um extintor mais de amostragem, né? Isso, simples. Ele só tem um aberto, não tem a carga de combate a incêndio. Em relação a essa questão, nós estamos observando também, está tendo uma operação concomitante, que é exatamente a Centro Seguro. Nessa operação Centro Seguro, que não é nas edificações abandonadas, nós estamos fazendo essa vistoria em relação aos preventivos de incêndio. E aí podem ter vários tipos de irregularidades. Dentre elas podem ser estrutural, no caso alguma fachada, alguma entrada de incêndio que pode estar obstruída. A questão pode ser documental também, a edificação pode não ter o atestado de irregularidade do Corpo de Bombeiros. E também a questão dos preventivos. Podem ter preventivos faltantes, como iluminação, sinalização, detecção de incêndio, ou mesmo preventivos que não estejam funcionando muito bem. É o caso de sistemas de hidrante, que muitas vezes a bomba não está pressurizando, ou mesmo extintores, que podem estar vencidos ou com a carga já usada, né? Às vezes tem o princípio de incêndio, o cara usa o extintor, o proprietário ou o funcionário, e aí coloca no mesmo lugar, despressurizado, né? Então está tendo esse tipo de fiscalização na operação Centro Seguro. Esse já é de praxe do Corpo de Bombeiros, né? Tá certo, muito obrigada. Então a gente conversou aqui com o Tenente Bento a respeito dessas operações do Corpo de Bombeiros que envolvem imóveis e a outra operação que envolve basicamente a questão relacionada à segurança. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. De nada, Cíntia, estamos à disposição. Bom dia. Bom dia, um abraço.